Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso, encontro de fé, em que queremos pensar sobre o Evangelho, Santa Palavra do Senhor, que a Igreja coloca para a celebração deste sábado, dia 6 de julho. Estamos vivendo, concluindo a 13ª semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje se lembra de Santa Maria Goretti, uma jovem que viveu a sua fé com uma entrega e uma dedicação que a fez ser capaz de ir até o fim por Jesus e, mesmo enfrentando a morte em nome da fé, não desistiu, não se deixou abater. Que a perseverança e a força desta jovem nos seja exemplo para que nós também sejamos mais perseverantes, que não desanimemos diante dos desafios que se colocam na nossa vida. Vamos refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje. O trecho é tirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, os fariseus, e os mestres da lei, eles realizavam jejuns, os discípulos de João. A prática do jejum neste tempo era uma das intenções do jejum que se praticava, era apressar a chegada do Messias. E Jesus não fala para os seus discípulos fazerem jejum, por quê? Porque ele é o Messias, ele já chegou. Então aqui quando os discípulos de João Batista e os fariseus perguntam por que os discípulos de Jesus não fazem jejum, Jesus explica: porque não tem sentido mais, já cheguei, já estou aqui. Fazer jejum para apressar a minha chegada, eu já cheguei, já estou, não tem sentido, E o que Jesus quer dizer aqui é preciso ter cuidado para que práticas ou ações que já estão superadas ou que não cabem mais diante da situação devem ser evitadas. E muitas vezes as pessoas sentem segurança nessas práticas antigas. Nós estamos vendo hoje, de uma certa maneira, muitas vezes algumas pessoas tendendo assim para uma maneira mais conservadora, com um pouco de exagero, ou às vezes um pouco de tradicionalismo, que é o exagero da tradição. Claro, a nossa tradição é uma riqueza muito grande, mas existem algumas situações que não cabem mais nos dias de hoje, como às vezes nós vemos algumas pessoas rezando terço durante a missa. A missa não é lugar de se rezar terço, é preciso prestar atenção nas orações, é preciso rezar, é preciso responder, é preciso viver ali aquele verdadeiro diálogo que é a celebração eucarística. As pessoas rezavam terço no passado durante a missa porque elas não compreendiam o que estava sendo rezado, que era rezado em latim, mas hoje em dia a missa é rezada na nossa língua, não faz sentido. Tudo bem, tem pessoas que gostam de carregar o terço, como um objeto de fé, mas rezar o terço durante a missa, isso não tem sentido, como algumas outras situações que nós vemos das pessoas se apegando, e isso revela, às vezes, uma dificuldade para poder se aproximar do sagrado, de sentir o sagrado. Então as pessoas buscam segurança em situações que às vezes já estão um pouco superadas ou que não cabem mais nos dias atuais, nos dias de hoje. Por exemplo, no passado, numa missa, as mulheres e homens sentavam em lugares separados na igreja. No passado, as pessoas pobres ficavam no fundo, bem passado mesmo, nos filmes antigos da igreja a gente vê isso. As pessoas pobres ficavam lá no fundo da igreja. Não tem sentido isso mais, Somos todos iguais diante de Deus. Então que nós tenhamos essa atenção, esse cuidado para viver a nossa fé na realidade na qual estamos. E se você gosta dessas reflexões, convido você a fazer sua inscrição lá no meu canal no YouTube, se ainda não fez, acompanhar também no Instagram, no Facebook, no Instagram da nossa diocese, do programa Gotas de Amor TV, dos meus amigos lá de Pará de Minas, o Renato e a Renata, que estão no Instagram e no YouTube, e você também ligadinho aí na Rádio Alfa de Itatiaiuçu.
Peço a Deus, na intercessão de Santa Maria Gorete, derrame sobre você e sua família a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E logo mais, ainda neste sábado, a partir das 15 horas, eu aguardo você para que nós já possamos entrar na reflexão do 14º domingo do tempo comum. Até lá.